Mauro, falando dos livros, eu quero trazer temas aqui que a gente sempre usa da polêmica, né? Então, um dos temas que a gente sempre reverbera aqui, que gera bastante repercussão, é que a gente tenta dar uma casquinha na fama do Zico. Já pegaram a pessoa errada. Mas... Não, é justamente isso. Mas, na verdade, você é a pessoa certa, porque eu quero juntar 3 temas que a gente fala bastante aqui. Um outro tema que 90% da imprensa é contra e a bancada inteira aqui é a favor, você é a favor também, que é o Neymar. Eu sou. Gosto muito. E daí... E também outro biografado meu. Eu trago a minha opinião pessoal do maior jogador que eu vi jogar pra mim até hoje foi o Ronaldo Fenômeno. É um fenômeno mesmo. Como que a gente coloca esses 3 na mesma conversa? O que dá pra Olha, gente... primeiro, taticamente, jogariam muito fácil, né? O Ronaldo como centroavante, o Zico jogando um pouco mais, o Neymar na partida da esquerda seria um espetáculo. Assim, para deixar muito claro, né, nesses 3 casos, né, o Neymar em 2013, junto com o Ivan Morel, escrevia a autobiografia do pai dele, né? O Zico lancei ano passado, junto com o Maurício Neves, também pela 11 Cultural, a biografia do Zico, que foi meu colega, parceiro de esporte interativo TNT. O Fenômeno, eu fiz uma série há 2 anos atrás, era Papo de Fã, que eu entrevistei até a mulher do Ronaldo, Kaká, Galvão Bueno, várias personalidades, para Ronaldo TV com o Ronaldo, tem uma relação, sempre tive muito boa com ele, outras coisas que talvez a gente possa fazer em breve, mas não posso falar agora, até por razões comerciais, contratuais e tal. Então eu sou muito fã dos 3, tá? Eu acho o Ronaldo a maior camisa 9 que eu vi na vida, o Romário 11, para facilitar. Os 2 são absolutamente geniais, e o Ronaldo, que ele superou, é um negócio fantástico. Falando em enredos, a história dele em 2002 na Copa do Mundo é filme de sessão da tarde da Disney, produção é o que mexicana, com direção venezuelana. Eu não acredito. A gente sempre levanta que hoje em dia o pessoal esquece, né? Mas ninguém queria o Ronaldo em 2002. Muita gente não queria. O Fernando Henrique Cardoso chegou a pedir em rede nacional para levar o Romário. Que depois virou um grande amigo dele, vizinho dele no Pacaembu, o Fernando Henrique, pra você ver que não entende nada de futebol. Mas tudo bem. Mas era um absurdo e o Ronaldo tem que respeitar e o Romário também tem que admirar e respeitar. Zico, assim, eu tive o privilégio de ver, mas que você é amigo, sou biógrafo dele, ok e tal. Mas graças a Deus são várias biografias que eu já lancei, outras tantas que eu estou fazendo, cinebiografias também, então tem vários caras aí que eu posso citar. O Zico, pegando pelo Zico, vai até uma questão cronológica dos 3. Porra, o Zico, ele muda o patamar do Flamengo mesmo, né? Não é só o papo do não foi a Globo, não? Não, Rádio Nacional. Não, o Zico, a partir dele... Sabe, porque o que a gente puxa aqui é o seguinte, a gente fala, como surgiu um argentino gordinho que estava dominando o futebol mundial, a gente precisava... Isso eu tô falando não que é o certo, mas a gente lembrando que nós não vimos o Zico. Sim. Lembrando que o Zico surgiu antes do Maradona. Eu vi. A imprensa precisava elevar um brasileiro à potência máxima para rivalizar. Isso aconteceu ou não? Não, inclusive aqui por bairrismo e clubismo paulista, o Zico absurdamente era chamado de o craque do Maracanã, como se fosse pouco. Aliás, é o cara que mais gols fez no Maracanã, 334, desde a estreia dele lá em 71 até se despedir em 89. Depois ele joga no Japão, mas o tempo que ele jogou no Maracanã, lembrando que de 83 a 85, ele jogou na Udinese da Itália. Porra, o Zico, em 78, ele inclusive perde a condição de titular no 3º jogo da Copa contra a Áustria, entre o Jorge Mendonça, de um clube paulista do Palmeiras, e o Zico, quando ele reassume a titularidade, ele fica 3 minutos em campo no jogo do quadrangular semifinal, do penúltimo jogo do Brasil, quando ganha da Polônia, sai entre o Jorge Mendonça também. Mas enfim, o Zico não fez uma grande Copa, porque taticamente foi sacrificado, tecnicamente não estava tão bem. Em 82, junto com o Falcão, para mim ele foi o melhor da Copa, e em 86, depois daquela entrada animal do Márcio do Bangu em 85, só o Zico para conseguir estar em campo, e só o Zico para ter a coragem de assumir aquele pênalti, que também é pouco lembrado. Em 78, quando ele entra, o Brasil estava vencendo o Peru por 2-0, pênalti pro Brasil, em cima dele, ele pega a bola porque ele era o batedor oficial, ainda que fosse reserva. E ele bate e converte o pênalti. Contra a França, naquele jogo fantástico das quartas de final de 86 em Jalisco, exatamente, o Bates vai lá e pega, o Zico tinha acabado de entrar, foi ele que dá o passe maravilhoso pro Branco ser derrubado pelo goleiro francês, e o Zico, que era o batedor, fala, eu vou assumir. Até porque quem batia pênalti naquele time era o Careca, que foi sempre um jogador fabuloso, mas não um grande batedor de pênaltis, e o Sócrates, que inclusive perdeu logo depois um pênalti numa ataque que ele bate aquele pênalti. Mal, o Zico perde com o tempo normal,
E o Platini perde. Uma tarde que Platini não é pra dar certo. E mais o Júlio César, que era um zagueiraço, chuta a bola na trave. Então o Zico, pela hombridade, seriedade e coragem, falou, mesmo não estando 100%, mesmo tendo acabado de entrar, deixou bater. E, gente, o Zico perdeu pela seleção 2 pênaltis. Um contra a União Soviética, no começo do trabalho bárbaro do Tele Santana em 80, e esse. Pelo Flamengo, ele perde um contra o Vasco na final da Taça Guanabara de 76. Acho que perde mais um e só na carreira. O Zico é um dos maiores desempenhos de pênalti da história do futebol mundial. Acho que só o Paulinho McLaren. Reinaldo, né? Não, o Henrique Dourado, né? O Henrique Dourado é complicado. O Ivaí também batia muito bem. Mas o Ivaí, por exemplo, perde um pro Palmeiras contra o Ceará na Copa do Brasil de 94. Mas eu queria falar sobre esse negócio de pênalti. O Roberto Baggio, que chuta a bola na lua na final de 94, o Senna vai pegar lá. O Baggio tem 93,1% de aproveitamento de pênaltis na Itália. Até hoje é o maior batedor de pênaltis da história da Itália. E ele errou o que precisava. Errou por quê? Eu tava naquele dia em Pasadena, no Rose Bowl. É o maior calor que eu passei agora. Eu tinha 28 anos. Não, ia fazer 28. Agora eu tô com 59. Eu nunca passei o calor que eu passei naqueles 120 insuportáveis minutos da final da Copa de 94 na Califórnia. O Baggio jogou com uma cocheira porque ele não estava 100% fisicamente. Ele mesmo declara várias vezes que ele bateu diferentemente do que ele batia, e ele bateu aprendendo com o Zico, não aprender com o Zico em Copa do Mundo, mas bater muito bem como o Zico. É o grande ídolo do Roberto Baggio, é o Zico. O Baggio disse que se eu bato colocado como eu batia, eu falei, acho que a bola não chegava nem na meta, o Tafarel ia defender de costas. Então ele teve que bater diferente e acabou perdendo. Para nossa sorte, fomos teve um papo com o Maurinho que falou pra gente que no dia que ele estava machucado, ele só conseguia bater na bola de um jeito. Um colega médico que foi jogador de futebol de salão, ele contou pra gente que ele jogou uma final tão machucado que ele só batia de frente na bola. Cara, é assim, ele não conseguia virar o corpo pra chapar. O Careca, que eu falei coincidentemente em 86, da final do Brasileiro de 86, foi em 25 de fevereiro de 87 em Campinas, aquele jogaço na prorrogação 3-3, tava 3-2 pro Guarani, aquele desespero, o Wagner Basílio, né, se não me engano, dá um bico pra frente, Pita ganha de cabeça do Ricardo Rocha, que você nunca vê na vida, e a bola sobra pro Careca. O Careca jogou com a unha do pé direito, que era o pé dominante, o preferencial, e não vou dizer que era o melhor, porque o pé esquerdo também era brilhante, era um gênio Careca, solta. Imagina você jogar o final unha solta. Completamente dolorido, ele faz o gol de canhota. Até brinco, até acho que eu ia falar, porque se fosse de direita você ia doer. Mas do jogo inteiro o cara se supera. Então, assim, tem várias outras histórias, você sabe melhor do que eu, de superação e até as explicações científicas, né? E não só científicas de casos como esse. Então, assim, é esse tipo de nível. E o Zico é esse cara que, inclusive, para estar em campo na final, para jogar a Copa de 86, muitos imaginavam que não estava, porque ele operou o joelho, ele teve tudo, ele na seleção tem um estiramento. Cara, é um gênio. E assim, realmente eu sou muito suspeito para falar do Zico pela amizade. Hoje a gente tem condições tecnológicas, ver, por exemplo, o YouTube, para ver algumas das coisas, né? Mas ainda assim, qualquer jogo de base hoje é transmitido, né? Sim. É uma pena que jogadores como esse, o mesmo Garrincha, gente, o Garrincha... Outro dia estava numa das produções que eu estou fazendo de cinema, a gente estava compilando tudo que tem no Garrincha, né? Não chega a ter 5 minutos de imagem. Quer dizer, você tem de lances que o Garrincha efetivamente participa, você tem jogos completos. Eu mesmo tenho a coleção grande do Garrincha na Copa de 62, que ele foi o craque da Copa, tá aí, ok. Mas as jogadas, evidentemente, um jogador pega na bola, mesmo ele tendo sido tão participativo o Mané na Copa de 62, o jogador participa 1 minuto e meio, 2 no máximo no jogo, se você somar tudo. Então você não tem tantas imagens, né? E hoje você tem de tudo, né? E ao mesmo tempo, eu que sou um cara que tenho saudade, mas não sou saudosista, eu quero sempre falar. O que a gente está vendo de o Haaland fazer gol, o Mbappé, gol mais jogadas. E para pegar exemplos, digamos, mais recentes ou não tão. Mas o que a gente está vendo, está começando a ver do Yamal, sim. Cara, o Yamal, insisto, com a idade dele, vou até publicar sobre isso em breve no Estadão, um pouco mais elaborado, claro, só o Pelé jogou. Aí o Ronaldo jogou muito, fez muito gol, mas com todo respeito era do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, um pouco do Mineiro, Brasileiro, Copa do Mundo. Nada, assim, nada. Assim, o Yamal tinha 17 anos e um dia quando ganhou como um dos protagonistas, não só ele, a Eurocopa pela Espanha. Sim. O que ele já faz pelo Barcelona, né, e pelo nível de competição que tem lá. E pelo que não só ele dribla e faz de gol, mas o que ele passa, o que o Yamal já com 17 anos ele faz, o que o Messi, que para mim é o Pelé desse planeta, o Pelé de outro planeta. Esse planeta, para mim, o maior de todos é o Messi, e ainda está jogando, e o maior atleta é o Cristiano Ronaldo, que ele consegue superar alguém insuperável como o Messi por conta das loucuras e o foco absurdo do atleta, do homem, Cristiano Ronaldo. Mas assim, o Yamal, e estamos vendo, claro, começando,
Puskas, Di Stefano, Cruyff, Rivera, Bob Charlton, Romário, Ronaldo, Pelé, Garrincha, ninguém... Não, Pelé é diferente, Pelé sim. Só o Pelé. Pelé com 17 anos já era campeão do mundo. O que o Yamal faz é fantástico. Na final, né? É um absurdo. Pelé é absurdo, tá em outro planeta, não dá pra comparar nem com Maradona. Porque, inclusive, quando se pergunta, Maradona e Messi, para o povo argentino e pelo momento, pelo jeito dele, pela camiseta, o Maradona talvez seja mais ídolo, ou já foi muito mais, porque o Messi ganhou a última Copa para a Argentina. Okay. É mais um ícone. É mais ícone e tal. Ele tem a igreja maradoniana. Ele é uma entidade. Não há dúvidas. Em Nápoles é igual, né? É a mesma coisa. Agora, para jogar futebol, eu gosto, que não significa dizer que esteja certo, de fazer essa distinção. Para mim, o Messi é quem melhor jogou futebol no planeta. Pelé de outro. Mas quem joga mais bola é o Maradona, e é uma coisa que, como curador do Museu Pelé, fora do ar eu falava, e umas coisas evidentemente vão ficar fora do ar, mas eu meio que brincava com o Pelé, e o Pelé era fantástico, até nisso aceitava. Não sei se vocês lembram, há 20 anos atrás, o Maradona fez um programa... Na Noite de 10. Na Noite de 10, né? E foi uma vez com o Pelé, claro. E os dois ele de cabecinha. Quem segurou a bola para acabar com a brincadeira, embora fosse... Foi o Maradona. Mais Não, o Pelé que pega. E eu brincava, Pelé, você estava cansado, você é um pouco mais velho que o Maradona, o Pelé já ficava puto, né? Extremamente competitivo. Mas eu brinquei, né? Porque eu acho que o Maradona faria mais brincadeira com a bola. O Pelé riu, meio nervoso e tal, mas assim... E vou pegar outro exemplo de outra pessoa que não está aqui, mas foi um dos grandes amigos ídolos da vida, com quem aprendi muito, que era o Zito, que é quem mais jogou ao lado do Pelé. É o Zezão. O Zapitão. O Zito falava, não teria como comparar o Negão, o Pelé com o resto, com o Maradona, tá, não sei o que lá, mas... Ó, Maradona só jogou... O Zito só jogou 2% menos que o Pelé. O Maradona e o Messi, ele se encantava também, o Zito, tá? Mas assim, para jogar a bola... Para mim, ninguém jogou mais bola do que o Maradona. E o que é jogar bola de uma maneira simplista? Se a gente jogar esse monitor pro Maradona, ele ia ficar 3 horas. E de repente, o final da Copa do Mundo, ele não ia fazer o gol. Só o Ronaldinho Gaúcho, hein? Olha, então, vou jogar bola. Agora, você joga isso aqui pro Messi, ele mata no peito, dribla 8 e faz o gol com isso aqui. E o Pelé, ele olha a bola. Quer dizer, o Pelé é de outro planeta, tá? Um Jedi. Agora, o Maradona é mais habilidoso que o Messi. Só que o Messi é mais técnico, mais habilidoso, muito mais atleta, muito mais focado. Então, na pelada, o que eu escolho? O Maradona. Perdão, o Messi. Mas o que eu quero ver jogar? O Maradona. É mais fantasioso, mais fantástico, mais lindo, mais dramático, mais trágico e tal. E seria o Pelé, uma comparação Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho? Olha, aliás, eu não os comparo porque são funções distintas. E é o seguinte, o Ronaldo sempre teve foco para jogar. O Ronaldinho, a partir de antes da Copa de 2006, cagou. Mas assim... Mesmo campeão brilhante no Galo 2013, que é um dos livros que eu publiquei e tal... Mas era tão genial que ele pôde levando com a Ronaldinho. Ele levou o Bernardo e o Jô pra Copa. O que a gente pode falar é Ronaldinho, Gaúcho e Neymar. O Neymar é muito mais focado, muito mais objetivo que o Ronaldinho. Também não estou falando dos rolês aleatórios. Estou falando, futebol. O Neymar é assim. Gente, estamos falando, inclusive, que é a sacanagem que aqui somos meio que Neymar Zé, se pode me chamar. Mas eu sou. Cara, eu só não tatuo ele porque eu sou corintiano. Quem é o maior artilheiro em números absolutos da seleção brasileira? É Romário, é Ronaldo, é Pelé, é Zico, é Neymar. Mas joga mais, né? Tem mais jogos. A média dele a média não chega a ser maior, mas aí, de novo, tem momentos. Final dos anos 60, 70 e início dos 80 se marcavam menos gols. Hoje se marca mais. Quase a mesma coisa que se tinha dos anos 60 para trás. Só que, insisto, e aqui a gente tem como falar um pouquinho mais. Deixando o Friedenreich, quando eu ainda estava na faculdade, na época do Friedenreich, nos anos 30, o Brasil é o terceiro colocado na primeira Copa da França 98. Você tinha Leônidas da Silva e Domingos da Guia na zaga, 2 gênios absolutos. Aí, anos 40, você vai ter Zizinho, Jair, na Copa de 50 até Ademir Menezes. Nos anos 50, você começa a ter Nilton Santos, Julinho, Didi, Pelé, Garrincha, aí você vai ter Pelé, Garrincha, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino. Aí você vai para de jogar o Pelé na seleção em 71, já tem o Rivelino, ainda tem o Gerson mais um ano. Você vai ter a partir de 76
Olha que absurdo. O Zico leva 5 anos para estrear na seleção. Careca, estreia em 77, 82. Cara, até tinha mais era absurdo, não chama, mas enfim, mas você vê, o Zico hoje já no teste do pezinho já estava convocado e vendido pro Real Madrid. Mas vamos lá. Era outra época do futebol e tal. Aí você pega, voltando aos anos 80, então você vai parando o Rivelino, você começa Zico, Cerezo, Falcão, Reinaldo, Sócrates. Aí você vai Careca. Aí você Copa de 90, você tem Bebeto, Romário, Careca, Miller, 94, o time de 94. Cara, vai até 2002. Lembrando que em 2002 você não teve Romário, que podia ter tido. Alex. Você não teve Amoroso, Alex, Djalminha, Jardel, Sony Anderson, Elber. Pô, alguns. Não. O Emerson Puma, que era o capitão, se lesionou. E mesmo assim fomos campeões. Então, de novo. Aí, quando o Neymar chega, pra mim, tardiamente a seleção, porque ele e o Ganso, pra mim, deveriam estar na Copa de 2010. Sem dúvida, claro, sem dúvida. Neymar estreia com o Mano Menezes também na estreia do treinador em agosto de 2002, de 2010. O Brasil ganha dos Estados Unidos, acho que 2-0 lá nos Estados Unidos. Ele estreou Desde com o Pato, então, nesse jogo, né? Também, o Pato também. Não, o Pato já tinha jogado. O Pato já tinha jogado na seleção. Entre ele e o Ganso, 2010, que já deviam estar na Copa. Bom, aí começa a era Neymar. Vamos lá, 2010 para 2025. A gente teve Felipe Coutinho, a gente teve Oscar. Curto, né? Agora tem o Vini Júnior que não consegue ser na seleção. Nenhum deles entregou na seleção que entregava no time, não, né? Principalmente o Vini Júnior. Mas, cara, nem perto desses caras. O Neymar jogou quase que 15 anos, 13, 14, só. O azar pra 14 é que o Ronaldinho e o Adriano, se tivessem se cuidado, tinham que estar também lá. O Adriano. E aí, o Neymar tinha que ter jogado 14 com o Ronaldinho e com o Adriano. Com certeza. Aí, cara, aí ele podia ter jogado em 2010 com o Kaká ainda, que tava muito bem. O Robinho, que sempre jogou. O Robinho jogava mais na seleção até do que no clube. Né? A gente sempre fala que tem jogador que sente muito o peso da camisa da seleção. E tem jogador que contrário. E tem jogador que liga tipo um turbo. O Robinho era desses. Ele jogava muito melhor na seleção que nos times. O Robinho, pra mim, foi o melhor jogador da era do Dunga. O Rafinha, do Barça, que joga muito no Barça. Sim. O Rafinha é um cara que, desde que estreou vindo do Leeds, nos 3 primeiros jogos, os 3 primeiros jogos do Rafinha com o Tite, ali pela ponta direita, poucas vezes na história da seleção brasileira um jogador jogou desse nível. E desculpa dar uma carteirada também, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, estudo bastante, então eu posso também, não é que a minha palavra é definitiva, mas eu posso falar um pouco. Dá uma validade, mas enfim. Então assim, o Neymar jogou quase que, e com todo respeito, até porque eu falo isso para grandes jogadores, e claro, mas o Thiago Silva, zagueiro. Sim, ok, se fez zagueiro. Casemiro, um monstro, mas volante. Marcelo. Alisson. Então, Marcelo, um monstro. Nunca mas na seleção. É outro que pesava a camisa. E que é o Vinícius Júnior, que eu torço, porque eu adoro o Vini Júnior, inclusive, luta questões raciais, tudo. Adoro o Vini Júnior, mas ele não, de todos os jogadores eleitos, e no caso dele, merecidamente melhores do mundo, é o que pior joga na seleção brasileira. Se fosse pelo que ele entrega na seleção e não tivesse o nome dele, ele era reserva da seleção e entraria no segundo tempo. É que ninguém vai tirar. Sim. Ou talvez não, né? Sobre o rival. Vamos fazer uma monstro sagrado. Fazer uma pergunta o Zico jogou aqui, mais. já que você não jogou, não. em relação ao Yamal.